Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 5 de maio, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do Senhor. Quem está acordado, junto comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, porque esse nome está acima de todo nome, amém? Louvado seja Deus. Depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença ardendo dentro do nosso espírito, dentro do nosso ser, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra profética. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele pede para nós lermos Juízes 21, Rute capítulo 1, João 4, 1, 42, Salmo 105 e 105, aliás, de 1 a 15. E Provérbio 14, 25. Leiam com calma, mas quem for trabalhar, leiam ao menos um versículo. Este versículo, com certeza, pode lhe dar muita ousadia de falar pelo Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado ao nosso coração, aí podemos continuar assim, lendo o alimento diário. Alimento diário que traz todos os dias essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. Alimento diário, você já sabe o volume 1. A série é Então Virá o Fim. O Senhor já está nos avisando faz tempo. Então virá o fim. Então nós precisamos, amados irmãos e amadas irmãs, avançar na sua palavra para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. E o título é A Edificação da Igreja, escrito pelo nosso querido e amável Pedro Dong, um irmão que, graças a Deus, o Senhor tem usado bastante na sua palavra. E o título da semana é A Revelação da Igreja. Louvado seja Deus. Leitura bíblica, já lemos bem pouquinho. É só um capítulo, que é Efésios. Só um capítulo. Efésios 1, 19 ao 23, 3, 1 ao 11. Leiam com calma. Ler com oração, já lemos também, que é o mesmo Efésios 3, 7 ao 8, e diz para mim vocês, do qual o Evangelho foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim, concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios. Nós éramos gentios, viu? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, amados irmãos, aqui nesse oralê, está muito claro que Paulo, ele foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Então, nós podemos também ser esses ministros quando nós se abrirmos completamente para o Senhor. Louvado seja Deus. E o título é Mistério de Cristo. Eu já ouvi, né? O Mistério de Cristo, a igreja. Mas é bom nós relermos novamente e ouvir novamente, para que o Senhor possa falar mais e mais ao nosso coração. E hoje são 10 parágrafos, cheio de luz os 10 parágrafos, mas eu vou compartilhar
Começando pelo primeiro, bem desfrutando, que diz para mim vocês. O apóstolo Paulo era um dispenseiro da graça de Deus. Isso quer dizer que Paulo era como um mordomo da casa de Deus, aquele que cuida de todos os membros da casa, suprindo as necessidades de cada um. O apóstolo tem essa função. Paulo recebeu revelação diretamente de Deus. Vejam só, Paulo recebeu revelação diretamente de Deus. Por que será que Paulo recebeu revelação diretamente de Deus? É porque realmente Paulo, o viver dele foi para Deus. Por isso que ele recebia diretamente do Senhor. Isso também, amados irmãos e amadas irmãs, é possível em nossas vidas, se nós vivermos para o Senhor com sinceridade. Louvado seja Deus. Ele diz, nós todos que servimos ao Senhor e a igreja precisamos nós servir com revelação, a fim de conhecer o mistério de Cristo. E para isso, nós precisamos realmente se entregar completo ao Senhor. O Senhor revela a sua palavra para cada um de nós, se nós realmente se abrir para a sua palavra. Ele diz, esse ministério em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Tá vendo aí? Como agora foi revelado a seus santos apóstolos e profeta no Espírito. Lembre-se, as revelações só há revelação se nós estivermos no Espírito. Louvado seja Deus. Aí ele diz, e qual é esse mistério? Que os gentios são co-herdeiros de Deus, juntamente com os judeus crentes, membros, olha a palavrinha aqui, membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Louvado seja Deus. Na frente diz, os gentios não participaram da promessa dada aos patriarcas, mas participam da promessa dada do Evangelho de Cristo. Hoje participamos dessa promessa. Somos co-herdeiros e membros do mesmo corpo em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, o que Deus está falando hoje é muito sério para nós, que nós precisamos ser esse que leve a sua palavra para salvar as pessoas. E isso, amados irmãos e amadas irmãs, é possível, porque Ele já está dentro de nós, como esse Espírito todo excelente. Amém? Louvado seja Deus. Aqui tem muitos pontos bons. Ele diz, olha, Paulo foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. E a ele foi concedido o que? Segundo a força operante do seu poder, a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele diz, qual é a diferença entre força e poder? Deus tem grande poder, mas esse poder precisa de força para executar sua vontade, seu trabalho. Quando Paulo prega o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e essas riquezas são supridas aos membros do corpo. Tais riquezas fazem o trabalho, realizam o quê? A vontade de Deus. Louvado seja Deus por isso, amados irmãos, nesta manhã, vocês que estão me ouvindo, simplesmente não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, chame esse poder que está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui tem uma frasezinha. No 7 ele diz assim, no 6, Deus é cheio de poder. Amém. Quando ele usa seus servos para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, esse poder é transformado em força para gerar trabalho. Louvado seja Deus. Aí ele diz, por isso precisamos pregar o evangelho. O evangelho, Deus é poderoso, mas se não pregarmos o evangelho, o homem não terá acesso a esse poder. Veja só, amados irmãos, nesse pequeno desfrute aqui já diz tudo. Nós precisamos pregar. O Senhor está falando de novo, pregar a sua palavra aqui na terra. Só há poder, só podemos salvar pessoas com esse poder se eu e vocês for pregarmos a sua palavra. Isso, amados irmãos, é um encorajamento para mim e todos vocês
que está nos ouvindo. Louvado seja Deus. Aí ele dá o exemplo aqui do carro. Um carro tem potência que é poder. Entretanto, se você não usar essa potência para se deslocar, toda essa potência é inútil. Então, nós temos o Espírito de Deus, cheio de poder, potência enorme no Espírito de Deus. Mas eu e vocês, muitas vezes, não deixamos esse poder funcionar em nós. Ficamos fritos, abatidos, desencorajados. Mas nessa manhã o Senhor está falando aos vossos corações. Pegue esse poder. Use esse poder que está dentro de mim, você, que é do Espírito, para pregar o Evangelho às pessoas que estão realmente sem força. E eu e vocês precisamos pregar essa palavra cheia de poder, Senhor Jesus. Aí diz assim, no 7 ele diz, precisamos transformar o poder de Deus e realizar seu trabalho por meio da força. Senhor Jesus, o Senhor está nos encorajando nessa manhã, amados. Nós precisamos agarrar com 5 dedos, com a mão cheia, esse poder de Deus que está dentro de mim e de todos vocês que já creram. Louvado seja Deus. E lá no fim ele diz assim, Paulo disse aos Efésios, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Em Efésios 2,19. A palavra família é oikos, que quer dizer casa, ou seja, nós somos a família de Deus, a casa de Deus. Não fiquem mais em dúvida, pelo amor de Deus, nós somos essa família de Deus, a casa de Deus. Lembre-se, o nosso Senhor mora dentro do nosso ser, como o Espírito. Nossa casa é o lugar de nosso descanso. Você pode vigiar e ficar bem, ficar em hotéis até melhores que sua casa, que está dando exemplo. Contudo, ela ainda será o lugar onde você encontra descanso. Ali, da mesma forma, Deus só encontra descanso na igreja. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a abrir mais a nossa visão sobre a edificação da igreja. Louvado a Deus. E isso, amados irmãos, é possível quando nós temos esse coração simples, um coração que esteja aberto para a sua palavra. Com certeza Deus vai nos mostrar muito mais sobre a edificação da igreja. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, se vocês ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Alguém está precisando desse pequeno compartilhar, dessa pequena frase que você ganhou do alimento diário, o versículo que você ganhou, alguém está precisando. E esse alguém pode ser da sua família, colegas, alguém está precisando. Lembre-se bem disso. Jesus é o nosso Senhor. Fique com Deus e na sua presença. Sim.